Estamos começando, retornando. Olha só. Eu falei para vocês que a gente aprende. Porque a ideia é o seguinte: aqui você tem uma célula unitária que representa a menor porção de um retículo do cloreto de sódio. O que eu estou querendo representar aqui? Não sei se vocês conseguem observar que aqui eu tenho vários cubos. Então aqui você pensa o seguinte, que eu tenho esse cubo que é do cloreto de sódio, eu estou representando esse cubo verdinho como sendo um cubo e que eu estou multiplicando ele mais duas vezes aqui, ou seja, eu tenho 3 aqui, aí eu tenho no lado mais 3 e depois aqui mais 3. Na realidade você tem 29. Beleza? 27. Aí eu tenho 9 cubos aqui, mais 9 cubos aqui assim, mais 9 cubos aqui em cima. 27 cubos. Veja bem o seguinte, o que a gente precisa aprender a contar é olhando aqui agora para o lado esquerdo, essa bolinha, ou seja, esse átomo aqui de Cl-, qual que é a participação desse aí, nesse vértice, para essa célula unitária? Por que isso? Porque eu estou falando para essa célula unitária. Por exemplo, poderia ser essa célula unitária aqui, ó, ali onde está essa verde, e eu olhando o átomo que está onde está o laser vermelho. Qual que é a participação da bolinha que está naquele vértice para essa célula unitária verde? Vocês conseguem observar que essa bolinha que está nesse vértice, ele está sendo compartilhado por 8 cubos. Vocês conseguem ver isso? Olha lá e vê se vocês conseguem. Senão, eu vou mudar e eu vou mostrar para vocês. Eu estou mostrando o seguinte. Aquela bolinha vermelha que está lá, ela está sendo compartilhada, evidentemente, com o cubo verde. Mas ela está sendo compartilhada também com a parte de baixo, com 4 cubos na parte de baixo. E mais 4 cubos na parte de cima. Vocês conseguem ver isso? Porque é tridimensional. Consegue ver? 4 cubos, olha para ele na parte de baixo. 4 cubos na parte de baixo e depois tem mais 4 cubos na parte de cima. Sim. Consegue? Para quem não está conseguindo, olha só. Eu juro que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar, não sei se sempre vê uma ligação desses 8 cubos. 4 embaixo e 4 em cima. Igual o cubo mágico mesmo. O mágico ele tem uma ligação lá dentro. Ele liga todos os cubos. Olha só. Aqui, eu coloquei aqui, né? Uhum. Você tem esse cubo, aí você tem um cubo aqui do lado, né? Uhum. Você tem um cubo aqui do lado, aí você tem um cubo aqui atrás também. E você tem um cubo lá atrás. Não na parte de cima, eu tô colocando na parte de cima, mas tá na parte de baixo. Ele tá aqui, ó. Não vai conseguir, né? Ô, meu filho. Ô, meu filho. Não para não, meu filho. Ô, meu filho. Aí ele tá na parte de baixo. Aqui tá na parte de cima, ele tá lá embaixo. São 4. Então, aqui, onde eu tava apontando aqui, ó. Essa bolinha tá sendo compartilhada com 4 cubos na parte de baixo. Na parte de cima, eu tenho esse cubo aqui na parte de cima, que está em cima do cubo verde. Uhum. Depois eu tenho mais um outro aqui. Depois eu tenho lá atrás, um cubo que está lá atrás, e mais um outro que está lá atrás. Ou seja, 8. 4 embaixo, 4 em cima. Ou seja, esse cubo, aliás, essa bolinha que está aqui, eu vou voltar de novo. Essa bolinha que está aqui, ó, ela está sendo compartilhada com 8 cubos. Então, qual que é a participação dessa bolinha para uma célula unitária? 1/8. Por que 1/8? Porque ela está sendo compartilhada com 8 cubos. Significa que essa ponta aqui, ó, porque eu estou falando dessa ponta, por isso que ela está cortada. Ela foi dividida em 8 partes. Aqui, numa célula unitária, só tem 1/8 da bolinha. Entenderam aí? Entenderam? E isso vai acontecer em todos os vértices. Todos. Primeiro eu estou falando isso, depois a gente vai contar. Agora vamos olhar para a aresta. A aresta é o canto, o meio do canto. Vamos colocar aqui, ó, essa aresta.
Esta aresta. Essa bolinha que está na aresta, ela está sendo dividida com quantos cubos? 4 cubos. 4. 2 embaixo e 2 em cima. Veja, eu tenho 2 aqui e 2 aqui em cima. Beleza? Eu vou ter um cubo aqui do lado, né? Que vai estar dividindo. Porque a aresta é aqui, né? Aqui no meio, aqui, ó. Um cubo aqui do lado, um outro cubo aqui na parte de cima e um outro cubo aqui. Beleza? 4 cubos. Aí a pergunta, a bolinha que está aqui na aresta. Se ela está aqui na aresta, qual que é a participação dela nesse cubo verde? 1/4. Beleza? Se não fosse na aresta, fosse na face, aqui ó, na face. Quantos cubos essa bolinha está sendo dividida? 2 cubos. Dá para ver que estão 2 cubos? No de baixo. No de baixo. Porque eu não falo lá na aresta que vão pegar a conexão. É, no de baixo. É isso, né? É, se eu colocasse aqui, ó, nessa face do cubo, seria do cubo de cima e do cubo de baixo. Beleza? Tudo bem? Você colocou, Não, tá no porque você colocou ela no centro do... Ó, do- eu- Não, ele botou em cima da face. Eu coloquei a face do cubo aqui, ó. É a face aqui, ó. É, O cubo mas tá inteiro. Coloquei a bolinha na na face. face, mas no centro dele. No centro. Isso. Na face, no centro. Poderia, não precisa. Aqui tá na face, e vai ser no centro da face, mas poderia ficar por esse lado aqui. Estaria na face também. Pegaria os dois do mesmo jeito. Na face, a bola vai ser dividida no meio. Ó, olha aqui no meio, ó. Beleza? Então, e isso não muda. Se for no vértice, for um cubo, e for num vértice, 1/8. A participação numa célula. Se for na aresta, 1/4. Se for na face, 1/2. Beleza? Aí, como que a gente conta? Como que nós contamos? Vamos contar, a gente vai começar aqui com os íons Na+. Os íons Na+, deixa eu ver se é os íons... Vamos começar com os íons Cl-. Os íons Cl-, eles estão onde? Eles estão nos vértices e estão nas faces. Os Cl-. Vamos começar, não misture, comece primeiro para o verde, depois vai para a face e faça sempre assim, olhe primeiro o cátion, depois o ânion. Tá? Ou olhe primeiro o ânion, depois o cátion, mas sempre separado. Então a gente está vendo o ânion está no vértice e está na face. Então vamos ver primeiro no vértice. Quantos vértices você tem no cubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Não tem mais, são 8 vértices. 8 vértices vezes quanto? Vezes 1/8. Por que 1/8? Porque cada vértice contribui com 1/8. 1/8 a participação da bolinha para aquela célula unitária. Então, para eu descobrir o total dessas bolinhas para essa célula unitária, basta eu pegar 8 vezes 1/8, significa 1. Ou seja, se eu somar todas essas partes aqui, ó, todas essas aqui, essa e mais aqui a outra que você não está enxergando, vai dar uma bolinha inteira. Entenderam aí? Depois, uma bolinha inteira que significaria um íon Cl-. Depois, na face. Quantas faces você tem no cubo? 6 faces. 1, 2, 3, 4, a da frente e a de trás. 6. 6 faces, beleza. 6 íons Cl- vezes 1/2. Por que 1/2? Porque eu já disse para vocês que se tiver na face só vai ser dividido por 2 cubos. E isso seria igual a 3. Aí, qual que é o total de íons Cl- que está dentro da célula unitária? 4 íons Cl-. Tudo bem? Por quê? Somou os dois. Somou os 2. Do vértice mais o da face. Exatamente. André, eu posso ir? Pode. Eu tô indo conseguir uma carona que é embora. Mas... Pode. Falei que você tá me atrapalhando. Pode, dona Érica. Vai lá. Tudo bem? Eu não queria não, porque tá tão gostosa a aula. Pode ir.
Bom descanso, bom final de semana. Depois lembra aí, Dona Ed, que eu vou fazer chamada. Ó, tem a prova semana que vem. Vou fazer a chamada para lembrar a senhora depois, para não dar falta. Ah, tá. Qual o nome? Olha, Edna, Dona Edna. Depois, Eu vou futucar, vou falar assim. olha só. Fala que a senhora ficou com falta. Fala para elas que eu deixei a senhora com falta. É, pra ela não- Nossa, não já mais foi tarde. mesmo meu nome aí. Eu sei, Dona Edna, eu tô falando. Olha só, aí vamos lá. N a mais. Tem algum exercício pra fazer? Não. Você já tem que estudar e vai ter prova semana que vem. Para o Ian. Tchau, Dona Edna. Bom descanso. Tchau. Vai com Deus. Boa noite, tudo de bom pra Boa você. noite, você também. Até mais. Olha só, para o íon N a mais. Para o íon N a mais. O íon N a mais é esse pequenininho aqui, ele está na aresta. Só está na aresta, mas tem um lá no centro, ó. Tá aqui, ó, tem um no centro. Vamos primeiro ficar na aresta. Tem 12 arestas, ó. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 arestas. 12 bolinhas na aresta. Cada uma dessas bolinhas está contribuindo com 1/4. Ou seja, está sendo dividida por 4 cubos. Então você vai pegar 12 vezes 1/4 são 3. Ou seja, se eu pegar esse 1/4 e somar 1/4 dos 12, vou ter 3 bolinhas. 3 N a mais. E eu tenho um N a mais lá no meio, ele é inteiro. Então é 1 N a mais vezes 1 inteiro. Que é igual a 1. Esse 3 com esse mais 1 são 4 íons N a mais. Então veja, na célula unitária do cloreto de sódio, eu tenho 4 íons N a mais, 4 íons Cl-. Beleza? 4 íons. Boa tarde. 4 íons N a mais e 4 íons Cl-. Então, agora, veja, a maneira de você representar aqui não é 4 N a mais e 4 Cl-. Você sempre procura representar de uma forma reduzida. Então, que você pega 4 N a mais, 4 N menos, divide pelo máximo divisor comum. 4. E aí você vai encontrar NCl. Então, veja, NaCl é uma representação mínima, uma proporção mínima de cátions e ânions no retículo cristalino. Mas não se trata de uma molécula. Percebe? Então, quando você pega um sal de cozinha qualquer, de qualquer marca, que você vê aquele grãozinho pequenininho, naquele grãozinho pequenininho tem muitos íons Na+, e Cl-. Muitos. Só que a gente não representa na célula unitária 4 Na+ com 4 Cl-. Você vai mostrar NaCl só. Mas não tem nada de relação de tipo um anula o outro ali, não, nada a ver. Um anulo, não. Não. É só uma forma de representar, uma forma reduzida de você representar que você, na célula unitária, você tem 4 Na+ e 4 Cl-. Como que eu sei que eu vou olhar pra ver? Você não sabe. Eu estou falando agora para vocês. A gente sabe que é NaCl. Sempre soube, é cloreto de sódio. Agora eu estou falando para você que essa forma de representar, é uma forma mínima. Que naqueles grãozinhos de sal existem muitos Na+, muitos Cl-. Mas a proporção mínima é 1 Na+ para 1 Cl-. Beleza? Tudo bem? Isso de uma forma padrão. Padrão. Agora, na célula unitária, não existe. A proporção mínima é 1 para 1. Mas na célula unitária não tem 1 Na+ e 1 Cl-. Tem 4 Na+ e 4 Cl. Numa célula unitária. Tudo bem? Agora, num grão de cloreto de sódio, vão existir inúmeras células unitárias. Inúmeras. Se você souber quantas células unitárias existem num grão de cloreto de sódio, você vai poder saber também quantos íons Na+ e quantos íons Cl- existem lá na célula unitária. Beleza? Bem, então isso é isso aqui, né?
É uma forma de um retículo cristalino, cúbico cristalino. Retículo cristalino cúbico de face central. Existe um outro tipo de sistema cristalino. Retículo cristalino cúbico de corpo centrado. Por que cúbico de corpo centrado? Cúbico, porque os íons estão distribuídos no espaço na forma de um cubo. E eles apresentam 8 íons nos vértices e um no centro. Veja, cloreto de césio. O cloreto está nos vértices e o césio no centro. Mas se você pegar um retículo cristalino, porque isso aqui é a célula unitária. Se você pegar o retículo cristalino, tem várias células unitárias, você vai observar que ou o césio está... Porque é a maneira que você olha o retículo. O retículo é um monte de ponto. Lembra que eu olhei lá? Uma hora eu olhei o cloreto, outra hora eu olhei o sódio? Ambos tinham como número de coordenação 6. Lembra? Qual que é o número de coordenação aqui do césio? 8. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? 8 é o número de coordenação. Então, agora, dependendo da forma como você olha o retículo, eu vou ter no centro césio ou eu vou ter cloreto. Eu posso ter césio nos vértices e cloreto no centro, ou césio no centro e cloreto nos vértices. Tudo bem? Como que conta? Vamos ver o cloreto. O cloreto está nos vértices. Lembra, vértice é sempre dividido por 8 cubos. Eu tenho 8 cloretos. Então, tenho 8 íons cloreto vezes 1/8. 1 íon cloreto. 8 passos, eu falo. 8 bolinhas no vértice. Cada bolinha dessa aqui está sendo dividida por 8 cubos. Por isso que a gente faz a multiplicação 8 vezes 1/8. E se 1/8 significa que essa bolinha está sendo dividida por 8 cubos. Ah, tá, entendi. Então, se eu pego 8 bolinhas, porque são 8 bolinhas, são 8 vértices, só que cada bolinha está sendo dividida com 8 cubos. Por isso que eu divido por 8. Ou 1/8. Cada bolinha, vamos botar que estaria ligada a um vértice de um cubo? Cada bolinha estaria ligada com 8 vértices. Oito. É porque ele não está mostrando agora o resultado. Não dá. Aqui eu já estou Mas fazendo... Só para associar, pra entender. Exatamente. É a mesma situação aqui, ó. Cada bolinha aqui está associada com 8 cubos. Aí, como é representado por 8 cubos, 8 vezes 1/8, 1. 1 íon cloreto. E quantos íons césio? Eu só tenho um íon césio, está no centro. É inteiro. Então, tem um íon césio. Então, eu tenho uma proporção aqui que já é mínima. 1 íon césio para 1 íon cloreto. Aqui não tem por que dividir. Professor, e a gente só sabe disso quando tem essa representação assim? Ou tem algum outro? Não, só fazendo representação. Só vocês olhando para a representação. Ah, tá. Para vocês contarem, senão você não vai Então, saber. olha Porque no microscópio. não eu estou entendendo o que você está falando, tá me perguntando. Se eu falar, olha, o cloreto de sódio é NaCl. Isso, só. Qual o número de átomos está presente nessa... eu tenho que dar a célula unitária para você, porque Ah, tá. senão você vai virar uma decoreba. Você vai falar, no cloreto de sódio, NaCl, é sistema cúbico, porque... pelo amor de Deus. Não Isso é tem como ser padronizado, né? Porque O padronizado que eu falei para você, assim, quando uma bolinha, você veja que nem estou falando que é o seu sódio, uma bolinha tiver no vértice de um sistema cúbico, ele está sendo dividido por 8 outros cubos. Se a bolinha tiver na aresta, está sendo dividida por 4. E se estiver na face, por 2 cubos. é uma decoreba, na verdade. Na verdade, não é porque... Aqui, olha... Porque não vai mudar muito, vai? Não, se for sistema cúbico é isso. Porque é o cubo. Entendi. Aí você tem vários cubos. Qual que é a diferença? É que eu estou mostrando o cubo. E aqui? Aqui eu não estou mostrando o cubo, estou mostrando um cubo só. Beleza? Que é a célula unitária. Agora, aqui é o sistema cristalino da fluorita. Olha só. Aqui é a célula unitária, aqui, tá vendo? Veja que eu prolonguei. Eu estou fazendo uma prolongação para vocês entenderem o número de coordenação.
Porque a fluorita é um caso particular, porque aqui eu mostrei 2 exemplos para vocês que era uma proporção 1 para 1. Um cátion Na+, um cloreto. Um cátion césio, um cátion... Nossa senhora. Um cátion sódio, um ânion cloreto. Um cátion césio, um ânion cloreto. Mas não é sempre 1 para 1. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma representação em que o fluoreto são essas bolinhas que são amarelas e as brancas são o cálcio. O cálcio. Veja bem o seguinte, eu tenho o cálcio nos vértices e tenho cálcio nas faces. Ó, uma face aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Aqui, esse cálcio está na face. E aqui na outra face. Beleza? E o flúor está dentro. Olha aqui, ó. O flúor está dentro, não está na face. Aqui poderia até falar que está na face, não está na face, está dentro. Todas as 8 bolinhas do fluoreto estão dentro do cubo. Beleza? As outras elas não estão fora, não? Não. Os 8, essa aqui. Ah, tá. Essa e essa. Essas duas e essas duas estão. Entendi. E essa face aqui, ó. Desculpe. E o cálcio está na face do cubo. Por que eu estou mostrando isso? Para verificar o seguinte: é o número de coordenação. Ó, o número de coordenação. Esse número de coordenação. Veja, o que é número de coordenação? Se eu olhar para o fluoreto, eu tenho que ver qual que é o número do contraíon que está em torno dele. Isso é o número de coordenação. Então, eu estou aqui o fluoreto. Ó. Qual que é o número de coordenação do fluoreto? Tu tens que contar a quantidade de íons, no caso aqui ferro, no caso daqui cálcio, 2+, que estão em torno do fluoreto. Fluoreto aqui. Você vai ter um aqui, ó, um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. 4. Então, o número de coordenação do fluoreto são 4. Significa para um fluoreto tem que ter 4 íons ou cátions cálcio 2+. Agora, olha o cálcio. Por isso que eu tive que puxar para aqui, ó, para fora, para vocês observarem. O cálcio, ele está ligado com quantos fluoretos? 8 fluoretos. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fluoretos. Beleza? Percebe? Aqui não é 1 para 1. Não vai ser 1 para 1. Nós vamos fazer a conta. Já pelo número de coordenação, a gente já percebe que não é 1 para 1. Eu tenho número de coordenação do flúor com 4 cálcios e do cálcio com 8 fluoretos. Perceba que eu vou, de algum jeito, eu vou ter mais fluoreto do que cálcio. A proporção. Como que a gente faz isso? Tem que contar. Para contar, eu vou contar o que está no cubo. Ou seja, esses 4 que eu estou aqui, esse e esse, não conta agora. Porque ele está fora do cubo. Beleza? Aí, nós vamos contar aqui os cálcios. O cálcio, eu tenho cálcio no vértice e cálcio nas faces. Vamos contar no vértice. Eu tenho 8 cálcios no vértice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, cada bolinha num vértice só, ele contribui com 8 cubos. Por isso que eu vou multiplicar por 1/8. 8 vezes 1/8 é 1. Depois, a face. Eu tenho uma bolinha em cada face. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Cada bolinha na face é dividida por 2 cubos. E aí, então, eu vou pegar 6 íons cálcio vezes 1,5, que vão ser 3. Ou seja, eu tenho 4 íons cálcio dentro da célula unitária. Só que eu tenho 8 íons fluoreto dentro da célula unitária, ou seja, 1 inteiro. Veja, eu tenho 4 íons cálcio com 8 íons fluoreto. Aqui, 4 íons cálcio e 8 íons fluoreto. Aqui eu vou fazer o mínimo divisor comum, 4.
Vou ficar 1 íon cálcio para 2 íons fluoreto. Essa é a proporção mínima. Você vai verificar que não vai encontrar fluoreto de cálcio representado dessa maneira. E sim dessa forma aqui, que é a forma mínima, a proporção mínima. 2 fluoretos para 1 cálcio. Tudo bem aí? Que faz sentido ser 2 fluoretos para 1 cálcio. O cálcio tem carga 2+. Significa que falta 2 elétrons. Beleza? O fluoreto tem o excesso de 1 elétron. Por isso que eu preciso de 2 fluoretos, porque um fluoreto só tem o excesso de 1 elétron. O cálcio precisa de 2. Então eu preciso de 2 fluoretos para sanar a necessidade desses 2 elétrons que o cálcio precisa. Entenderam aí? Entenderam? O cálcio é cálcio 2+, tá vendo? Falta 2 elétrons. O fluoreto tem um excesso de 1 elétron, mas o cálcio precisa de 2 elétrons. Por isso que eu vou precisar de 2 fluoretos para 1 cálcio. Tudo bem? Mas e aí? Só vai. Isso é a proporção mínima. É para facilitar o entendimento da proporção mínima. Minha bateria tá acabando. Não, mas é só por propulsão. Ele precisa e eu vou dar pra ele lá. Só A isso. proporção, o que eu estou querendo falar para vocês, isso aí é uma proporção mínima que estabelece uma relação entre cátion e ânion. Não significa que lá naquele salzinho exista aquela pedra NaCl. Assim, você olha para ela e só tem um átomo de Na e um átomo não, um cátion Na+, e um ânion Cl-. Entendeu? Eu acho que eu vou entender. Já fui. É no caso mais de proporção, então. No caso. Proporção mínima. Sim, mas é questão, tipo assim, só ele precisa e eu vou... Ele precisa não. Assim, no... Calma aí. Deixa eu mostrar aqui. Mas eu acho que lá pra frente vai Aqui, ter ó. professor. Aqui é o retículo cristalino. Imagina que isso aqui está formando uma pedrinha do sal. Uma pedrinha do sal, do cloreto de sódio. Aqui nessa pedrinha eu tenho várias células unitárias. Ou seja, eu tenho várias dessa coisa aqui. Ó. Só que quando eu retiro essa célula unitária desse retículo, essa célula unitária vai ter uma quantidade de sódio e de Na+, e Cl-. Eu vou ter sempre uma célula unitária 4 Na+, 4 Cl-. Mas você acha aí, representando o cloreto de sódio como 4 Na+, e 4 Cl-? Não. Não, por quê? Porque a gente sempre mostra a proporção mínima. É isso que eu estou falando. Só que quando você mostra a proporção mínima, passa-se a ideia de que o cloreto de sódio ele existe nessa forma. Um Na+ ligado com um Cl-. E não é verdade. É isso. Assim como se você pega CaF2, isso é a proporção mínima, mas não significa que você vai ter um cálcio ligado somente com 2 fluoretos. Você vai ter vários cálcios com vários fluoretos. Beleza? Professor, e também, por exemplo, vou dar um exemplo real. Se o sal for mais ou menos concentrado, isso influencia diretamente? Como mais ou menos concentrado? Vamos dizer assim, existe o sal... Que é sólido, hein? Lembra? Isso aqui é sólido. Vamos imaginar, você estava falando de um sal comum de cozinha, ali o grão-vila. Aí vamos imaginar um sazon, ele é menos concentrado dele. Sazon é um sal, é cloreto de sódio com mistura de outros ingredientes. O sazon não é um sal no sentido químico da palavra. Ele tem cloreto de sódio lá, misturado com outras coisas. Curcumina. Curcumina? Que fala? Curcumina. Eu conheço o nome científico que é cumarina. É um pozinho amarelo. Tem pozinho amarelo, tem pozinho. É uma mistureba de várias coisas. Ó. Curcumina. Coisa de quem não gosta de ir na onda. Bem, aí, olha só para lembrar a diferença. Não é isso aqui não. Aí veio um cidadão que é o Lewis. Ele queria procurar uma forma de representar essas ligações iônicas. Então ele começou a colocar
buscou uma forma de representar os elétrons de valência nos elementos químicos. Por que os elétrons de valência? Porque os elétrons de valência são os elétrons que você vai envolver numa ligação química. Beleza? Elétrons de valência que você vai envolver numa ligação química. Aí, ele pegou o exemplo. Aqui o alumínio. Fez a distribuição eletrônica. Camada de valência 3 com 3 elétrons. 3 elétrons. Como que ele representou os elétrons da camada de valência no alumínio? Ele colocou o símbolo do alumínio e colocou 3 pontinhos. Os 3 pontinhos são os 3 elétrons. Professor, por que essa distribuição foi feita desse jeito? Por quê? Aí no último tem 2, Porque é o número... Vê aí o número de prótons do alumínio. É. Qual que é o número de prótons do alumínio? Número de prótons do alumínio. Alumínio, 13. 13 prótons. 2 mais 2 mais 6, 10 mais 3, 13. Não, eu quero uma dúvida minha. Ele pode ficar desse jeito? Eu não estou entendendo sua pergunta. Ele está querendo dizer assim, não era para botar tudo junto no S, não? Não. É a representação... Como tudo no S? É isso que ele está querendo São dizer. 3, o 3, 2 e 1 assim separado. Não, senhor. Lembra, isso daí Só pode 2, né? é uma... Cada orbital... Calma aí. Você está falando pegar esse 1 elétron e colocar aqui? Isso. No orbital S só cabe 2 elétrons. É isso. Ah, tá, entendi. Só cabe 2 elétrons. Vou chorar. Não, mas foi uma Quantos elétrons cabe no orbital P? Aliás, quantos orbitais P nós temos? É uma boa pergunta. Quantos orbitais P nós temos? 1 orbital, 2 orbitais ou 3 orbitais? 3 orbitais P. 3. Cada orbital cabe quantos elétrons? 2. Se eu tenho 3 vezes 2, 6 elétrons. Não, isso eu entendi, mas eu fiquei, a minha dúvida foi se devia colocar mais um, entendeu? Na frente eu não tinha entendido, agora eu entendi o que o senhor falou, né? Eu ainda não tinha. É que no orbital S não cabe. No orbital S é um orbital só, não tem 2, 3, 4. Um orbital é só. Um orbital só cabe em 2. Por isso que não pode ter um aqui não. Ah, se a prova fosse amanhã, hein? Não vai cair isso, não. Não, vai não. Pode ter certeza que vai. Vamos verificar aqui, ó. O cloro. Não ia ter, agora que vai entender. Né? Ele chegou a chorar. Olha só, o cloro. O cloro, vamos ver aqui. O cloro tem 17, ó. 17 prótons. Então tem 17 elétrons. 2, 4, 10. Terminou. Tem que dar uma nota. Porra, agora terminou mesmo. É, mas eu tenho que gravar pra vocês, não tem jeito. É a vida. E a internet, eu não sei se é internet. Vamos ter paciência. Temos tempo. A chuva não vai deixar a gente embora. Pois é. Ô, professor, lá na distribuição eletrônica, eu não ter perguntado isso no dia que para, no dia que estava lá, né? Que você mostrou Pode perguntar. no telefone. É porque um dia você fez uma distribuição que deu a entender, tá? Posso estar errada, e não seguiu assim, que não tem que ser assim para fazer? Tem que seguir. Não, aquilo lá é porque a gente estava falando de íons. Ah, tá. Porque A aquilo gente ali faz me a confundiu. distribuição, do elemento químico neutro e depois tira os elétrons ou coloca elétrons. Eu acho que foi isso mesmo. Foi isso. Porque aí não tava batendo na minha cabeça assim, mas Foi isso. como não era isso, não era do corpo, então não tava. Vamos aí. Você sabe que você já tá aqui mesmo. Eu falei que eu tava entendendo a matéria. Eu só já com a matéria da prova.
Pronto. Ó, voltando aqui. Você acha mesmo? Calma aí, gente. Eu coloquei para gravar? Só me faltava essa, não ter colocado. Não, coloquei. Veja bem o seguinte. Eu mostrei o alumínio. A representação do alumínio com os elétrons de valência. Aqui eu estou falando do cloro. 17 prótons. 17 elétrons, então. 2 com mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 7, 17. Camada de valência, 3, 7 elétrons na camada de valência. Ele precisa de quantos elétrons para ficar com a regra do octeto? 1 elétron. Quando ele ganha 1 elétron, ele vai virar cloreto e vai ficar com 8 elétrons na camada de valência. Regra do octeto. Isso aí. Do octeto. Aí, o íon, como se representa o íon cloreto? O átomo de cloro é isso aqui, olha. Você pega 7 elétrons da camada de valência. O elemento químico mais 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Mais 1 elétron, porque o cloreto vai ganhar 1 elétron. Para representar o ânion, você usa colchete, vai ter 8 elétrons e tem que colocar o sinal menos. Beleza? Difícil? Até agora não. Quero Mas só ver. assim, igual ali. Vamos lá, professor. Seu questionador. Porque é só Pode questionar. Senão não entendo, não. Pode questionar. Não, mas é verdade. O elétron ali foi representado pela letra Pontinho. Ah, tá. Foi representado pela letra E, mas Um pontinho. Eu poderia colocar mais um pontinho. só por causa da regra do octeto, tem que igualar para chegar em 8, e aí usou aquilo ali como A representação simbólica. Poderia ser uma bolinha. Exatamente. Tem uma definição, a gente vai ver isso daí em eletroquímica, chama número de oxidação. Número de oxidação significa o número de elétrons que um elemento químico ganha ou perde. Ganha ou perde. Para quê? Para atingir a regra do octeto. Então, veja, você tem o cloro, que tem 7 elétrons, ganhou mais 1 elétron. Qual que é o NOx do cloro? Aí você olha para essa espécie aqui. Qual que é o NOx dela? Menos 1. Menos 1 por quê? Porque ela ganhou 1 elétron. Quando ganha, esse menos, esse sinal menos, significa que ela ganhou 1 elétron. Quando você vê o sódio mais, significa que ele perdeu 1 elétron. Qual que é o NOx dele? Mais 1. Ou seja, ele perdeu 1 elétron para ficar com uma configuração próxima de um gás nobre, ou igual a um gás nobre. O cloreto, que ficou com um menos aqui, qual que é o NOx dele? Menos 1. Por que ele ficou com menos 1? Porque ele ganhou 1 elétron para ficar com uma configuração igual ao gás nobre. Beleza? Aí passa de cloro para cloreto. Cloreto. Esse nome a gente vai ver depois, mas ele chama cloreto. Agora não faz muita importância o nome, mas é cloreto. Olha só, aqui eu tenho várias representações. Ó. Camada de valência, 1 elétron, sódio com uma bolinha. Magnésio, camada de valência, 2 elétrons, magnésio com 2 bolinhas. Depois, alumínio, 3 elétrons, alumínio com 3 bolinhas. Silício com 4 elétrons, silício com 4 bolinhas. Fósforo com 5 elétrons, fósforo com 5 bolinhas. Parece que tem 6 aqui, mas são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enxofre. Enxofre, 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. E aí o cloro já vimos. E o argônio, que é o gás nobre, 8 elétrons. Difícil? Não. Deixa eu perguntar outra coisa. Voltando também sobre a aula passada. Questão da camada de valência. Ali no NA e no outro lá, tá marcando como só no 3S. Sim. Por que a outra? Porque a camada de valência ela é estabelecida pelo número quântico principal. O número quântico principal são esses números aqui. Ó. Aqui é o número quântico 1, 2, 3. A camada de valência é mais externa. A partir da terceira camada... Não a partir. O maior número quântico é que define a camada de valência. Qual que é o maior número quântico aqui, ó, do alumínio? 1, 2 ou 3? Não, 3. 3. Qual que é a camada de valência? 3. Não tem mais depois? Não, Só senhora. sempre aí, né? Até o
Só até aí. Por que não tem mais? Porque eu só tenho 13 prótons. Não, se fosse um outro, tô dando, tipo assim, pensando num outro. Claro que tem mais. Tem outros Sim, que tem porque mais. aí eu iria contar, não com 3 mais, seria eu ia avaliar qual seria o maior. Exatamente. Exatamente Aí isso. porque o 3 se repete 2 vezes, aí eu mantenho ele 2 vezes. Você não tá entendendo? É porque você repete. É porque é o seguinte, a representação de um orbital, ele é representado pelo número quântico principal, que é a camada. Na camada eu tenho o subnível, só que eu tenho o subnível S e o subnível P. Eu entendi. Entendeu? Entendi. Por isso que está se repetindo 3, porque eu tá na mesma camada, mas são subníveis. Sim. Compreendi. Só que o subnível S é um subnível só. Porque ali para ali também, né? Porque já completa, né? O 12, vamos botar lá do magnésio ali. Já completou o 12, só tem na camada lá do... Completou, mas completou um subnível. Porque a camada 3 não tem só um subnível. Não, eu entendi. Mas se eu fosse falar da questão da camada de valência, seria... Só essa, só essa. Porque não aparece. Né? Exatamente, é isso aí mesmo. Entenderam aí? Bem, nós fizemos uma representação de estrutura de Lewis para elemento químico. Agora nós precisamos fazer uma representação da estrutura de Lewis para a substância, para o composto iônico. Então você veja, a realidade é que você tem uma relação entre Na e Cl-. O sódio, ele perde um elétron para o cloreto. Ou melhor, o sódio perde um elétron para o cloro, que vira cloreto. A forma de representar a perda de um elétron e o ganho de um elétron é dessa maneira. O sódio, Na+, o Cl, veja, tem 8 elétrons, porque ganhou um elétron, aqui eu tinha 7, aqui eu tenho 8, colchete e carga negativa. E para representar o cloreto de sódio dessa maneira. Essa é a representação da estrutura de Lewis para um composto iônico. Não ache e não pense que a estrutura de Lewis vai ser fácil, tudo sempre faço assim. Aí eu estou mostrando isso. Ele perdeu, aí ficou positivo, depois o outro ganhou e ficou negativo. Exatamente. Aqui, estrutura de Lewis para o óxido de sódio. Sódio a gente sabe. Sódio com uma bolinha, porque só tem um elétron de valência. O oxigênio, ele tem 6 elétrons de valência. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja bem, se ele tem 6 e ele precisa atingir a regra do octeto, significa que ele precisa ganhar 2 elétrons. Beleza? Ele precisa ganhar 2. O sódio precisa perder 1. Um átomo de sódio precisa perder 1, porque ele quer ficar com uma configuração próxima de gás nobre. Ele tem um elétron que ele quer perder aqui, ó. Ele quer perder esse elétron. Eu tenho oxigênio aqui? Não, né? O oxigênio quer ganhar 2. Então, eu preciso de 2 átomos de sódio. Beleza? Bem, eu preciso de 2 átomos de sódio. Se os 2 átomos perdem o elétron, então vai ser Na com Na. E o átomo de oxigênio, quando ganha 2 elétrons, que vai ficar 2 menos, ele vai ficar com 8 elétrons. Concorda? Essa seria a forma de representar a estrutura. 2 Na+, 1 O, 2 menos. Mas veja, esse oxigênio tem 8 elétrons. E ele ganhou 2 elétrons. Aí a carga 2 menos fica aqui. Ó. Tudo bem aí? É difícil isso? Esse não. E o senhor está explicando também, então deixa tudo mais fácil. Isso aí dá de lembrar alguma coisa do ensino Com médio. certeza. Olha só, outra coisa. Ah, porque isso aqui mostra o ensino médio? No ensino médio. Eu fiz isso no ensino médio, sim. É? Sabia não. Só que assim, a gente está falando, veja bem como são as coisas. Nós estamos. Por que nós vamos facilitar? Vamos dificultar, né? Não, brincadeira. Eu preciso falar o seguinte. Veja que a gente está mostrando aqui, ó. O sódio perde elétrons, o cloro ganha elétrons. Cara, as coisas não é assim. Na natureza, nada é simples. Você ganha dinheiro simples? De maneira simples? É fácil? É fácil? Você vai ganhar o seu diploma de maneira fácil aqui? Você pode até ser um contraventor e comprar um certificado, mas tu vai ser encontrado em algum momento. Eu descobri, eu tô falando sério, teve um professor da CEDU concursado com um certificado
um certificado de graduação e de doutorado falsificado. Doutorado. Ficou como professor durante 6 anos. 6 anos. Evidentemente que vai responder processo judicial penal, evidentemente que vai ter que devolver dinheiro. 6 anos, vai a conta aí. Salário de 6 anos. Evidentemente que a mentira não vale a pena. Né? Vai ter que devolver dinheiro, é erário público. Ele mentiu, não, né? Vai ter que devolver 6 anos de salário. Você acha que ele vai devolver? Não, o nome dele vai ficar na dívida ativa da União pro resto da vida. Tudo que ele compra, ele não vai poder comprar mais nada no nome dele. Mais nada, acabou. Pode dar pra mulher. Detalhe, se casar com a mulher e o governo ficar sabendo, rouba da mulher também. Então, rouba, pode dizer, né? Não é rouba, é captura. Subtrai. Mas vamos lá. Então, certificado aí. Conclusão de tudo isso: não existe coisa fácil na vida. Até para morrer é difícil. Vamos lá. Pode lembrar também que a verdade sempre vem à tona também. Vem à tona. Como a verdade sempre vem à tona, eu preciso falar da verdade para vocês. Porque não dá para falar que o sódio perde um elétron. Veja bem, gente, o sódio possui um elétron na camada de valência. Tá lá. Cadê? Aqui. Você acha que ele vai perder o elétron do nada? Na camada 3? Sendo que esse elétron está sentindo o efeito do núcleo? Ele vai perambular, tchau, núcleo. Não vai fazer isso. Precisa de energia para tirar esse elétron. Precisa de energia. Por isso que aqui eu estou representando a geração do Na+, com... Isso aqui é uma representação de uma reação química. Você tem uma seta, tudo que está nas costas da seta é reagente. Tudo que está na ponta da seta, onde a seta aponta para o produto. Beleza? Veja que eu tenho como produto Na+, mais um elétron. Ele liberou um elétron como produto. Isso precisa de 495 kJ por mol. Tem que fornecer isso. Aí o cloro, que tem 7 elétrons, vai ganhar um elétron. Vai gerar o cloreto e vai liberar energia. Por que libera energia? Porque ele, quando ganha o elétron, adquire uma configuração de um gás nobre. Ele se sente altamente estável. Para que ele vai ficar com excesso de energia? Ele libera energia. Porque se você ficar com excesso de energia, tu vai ficar no estado excitado. Eu já falei, nem o ser humano consegue ficar no estado excitado muito tempo. Não consegue. Nem no estado excitado que vocês estão pensando, que não consegue, nem no estado de excitação negativo. Irritação, por exemplo. Tem gente que... Tem uns doidos aí que fica tomando Viagra. Tô falando a verdade. Então, e dá efeito colateral. Viagra... Você fala muito fazendo o quê, meu filho? Não, Viagra é um medicamento que é usado para impotência. Ah, tá. Mas ele tem um efeito... Mas o Viagra, não sei se vocês sabem, ele foi produzido não para isso. Isso. Ele foi produzido para tratar doenças do coração. Eu acho que foi É um efeito colateral que eu observava. E aí o que acontece? Tem jovem que está tomando Viagra para poder fazer bonito para as menininhas. Para ficar horas. Aí, primeiro, eu já estou falando, o ser humano não aguenta estado de excitação muito. Necrosa. Sabe o que é necrosar? A pele morre. Então você pode fazer a opção de ficar sem também. Toma e fica sem. Entendeu? E mesmo, eu já falei para vocês, gente que fica no estado também deprê muito tempo, também fica ruim. Porque a hora que ele volta para o estado fundamental, libera energia, fica doente. Não falei isso para vocês? Fica doente. É igual o elétron. Ele absorveu um elétron, ficou no estado ótimo que ele libera energia. Para não ficar... E poderia ficar doente. Aqui no caso não fica doente, ele está ficando no estado fundamental, próximo à situação do gás nobre. Sim, senhor. E aí, e veja bem, depois o Na+, mais o Cl- vão se unir para formar esse composto, que é um sólido. Libera mais energia. Por quê? Porque você tem um positivo com o negativo. Eles se unem para tentar uma estabilização eletrostática.
Então, se você somar todas essas energias, no final das contas, o Na com o Cl, para gerar o Na mais e o Cl menos, ainda há liberação de energia. Ou seja, vale mais a pena para o Na e o Cl virarem Na mais e Cl menos e viverem como Na mais e Cl menos. Porque eles vão estar em configurações de um gás nobre. Tudo bem? Entenderam? Quero só ver. Hein? Entendeu aqui agora? Nada garante que a gente vai esquecer quando sair. Veja que a gente está falando, veja que aqui eu estava falando sobre a geração de compostos iônicos, sólidos iônicos. Nós podemos, existe uma energia chamada de energia reticular. Por que reticular? Porque quando você forma o sólido, se ele é ou não cristalino, mas ele se organiza no espaço, já é um retículo. Aqui no caso é um retículo cristalino. Então é uma energia reticular cristalina, uma energia reticular de organização. Como que pode se calcular isso? Isso daí você pode calcular a energia para você ter essa organização reticular. Você parte de Na mais Cl menos gasoso, veja, gás não vai se estruturar daquele jeito que eu mostrei para vocês. Aquilo lá é para sólido. Não imagine que aquilo lá é líquido, muito menos gás. Beleza? Aquilo lá é sólido. Para você sair de um gás, átomos, moléculas gasosas, aqui no caso são íons gasosos, eles são altamente energéticos. Fica perambulando pelo espaço para tudo quanto é canto. Imagina você pegar cátions e ânions, unir e gerar um sólido. Sai de um estado altamente desorganizado para um estado altamente organizado. Altamente estável, vai liberar muita energia. E isso é chamado de energia reticular. Beleza? Quais são as propriedades dos compostos iônicos? Quais são as propriedades dos compostos iônicos? Altamente duros e quebradiços. Por que é duro e quebradiço? Tu imaginas uma estruturação como essa aqui. Uma estruturação como essa. Aí tu vem com uma machadinha e dá uma cacetada aqui. Aonde está o laser. Pum! Tu empurra aquela bolinha. Essa bolinha vai empurrar as outras, não vai? Vai causar energia repulsiva para as outras. Sabe o que vai acontecer? Trinca. Quebra. Vai quebrar a pedra do sal. Por isso que quando você pega um sólido que você deixa cair no chão, trinca, quebra. Por isso que quando a gente cai e bate o osso, na minha idade já não cola mais se quebrar, aí, Deus me livre, tem, assim, o osso é sal, é cálcio. Se você bater com uma força tal que você vai deslocar essas interações, basicamente trinca, quebra e você vai ter que novamente unir para poder colar. Entenderam aí? Então, essa é uma propriedade. Duros e quebradiços. Depois. E aí eles vão se fragmentar. E eu já expliquei por quê. Mas eles têm essa questão da dureza. Eles são bons, eles quebram, mas eles são duros também. Então, tem uma propriedade. Você precisa ter alguma coisa que seja resistente em termos de dureza. Outra questão, elevado ponto de fusão e de ebulição. Por que elevado ponto de fusão e de ebulição? Tu imagina que você tem um monte de íons lá, organizado estruturalmente. Todo bem organizado, todo bem definido. E duros, muito quebradiços, porque para quebrar você tem que ficar martelando lá. Imagina para você sair daquele sólido e colocar aqueles íons em movimentação. Passar do estado sólido para o líquido. Tu vai ter que fornecer muita energia para fazer movimentar aqueles íons que estão separados e com aqueles números de coordenação. Muita energia. Por isso que os pontos de fusão e de ebulição, ainda mais de ebulição, porque para tirar de sólido para líquido vai precisar muita energia, de líquido para gás, muito mais. Por isso que as energias são muito altas. Então você vê que cloreto de sódio funde a 808 graus Celsius.
Pegue cloreto de sódio e coloque na tua casa, na tua panela. Você já viu o cloreto de sódio fundir, virar líquido? Não. Nunca vi. Agora, pegue açúcar. Ah, Não funde? Funde. Você coloca lá, vira um caldo, não vira? caramelo. Faça com sal. Já vai ficar lá horas. Horas, não vai acontecer Só a nada. panela vai ficar vermelha e o negócio vai ter... Não vai, porque você não vai atingir 808 graus Celsius. Não vai. Então, mas professor, eu faço a comida em casa, some. Claro que some, é outro efeito. Não é porque ele fundiu. É outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Beleza? Entenderam aí? Agora, veja a diferença. Cloreto de sódio com sulfato de bário. Olha a diferença no ponto de fusão. 808 para 1305. Por que isso? Claro, o bário tem uma carga 2+, e o sulfato 2-. O Na é mais e o Cl menos. Ou seja, uma carga negativa e uma carga positiva. Aqui são duas cargas positivas, duas negativas. Veja, o que você acha que vai puxar um ânion mais fortemente? Uma carga positiva ou duas cargas positivas? Duas cargas positivas. O que você acha que vai puxar mais você fortemente? Um policial brutamontes de 2 metros de altura ou um policial de 1,50 m? Um brutamontes de 2 metros. É a questão da carga de 2, a carga positiva, sendo 2+, o núcleo, pense no núcleo. O núcleo vai atrair muito mais fortemente. Significa que está faltando mais elétrons. Vai sobrar carga nuclear efetiva para puxar os elétrons. Entenderam? Entenderam? Porque eu falo assim, mais e menos, aí a gente acaba, não sei os outros, né? Eu falo comigo. Associando a Associando matemática. a matemática. Uhum. É isso aí. Mas é matemática mesmo. Mais vezes menos a menos. Muitas vezes. Ou, Não, mas aqui seis não. vezes. Não, aqui não. Aqui Não, 2 mais são 2, falta 2 elétrons. 2 menos significa que tem excesso de 2 elétrons. Quando une eles, 2 mais com 2 menos não é zero, não. É neutro. Oh, beleza, hein? É neutro. São coisas diferentes. Eu só faço isso, eu só inverto. Porque se eu for colocar normal, eu vou também confuso. Coloco negativo, mas eu lembro. É só inverter. Coloca Mas, na negativo verdade, com então positivo, ali positivo seria com o negativo. quê? Seria o quê? O quê? Você transformando dois e tirando. Ah, porque não está aparecendo 2. Não, é porque você está falando que qual que tá puxando mais pro núcleo aí? No caso, Aqui a ligação é mais forte, é isso que eu tô falando. que é 2. Se você tem dois, Isso, exatamente. deve 2 para ela, você perde dois. O que eu estou falando para vocês é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Você imagine que você vai levar um choque. Hum, O choque vai ser mais intenso quanto maior for a carga. isso. Não é verdade? Quanto maior for a carga, ou seja, quanto maior for a quantidade de elétron, maior o choque. Tu vai sentir mais. Então, assim, se a carga maior é 2 do que 1, tu vai sentir choque maior na hora que colocar o dedo lá no bário do que colocar o dedo no sódio. Beleza? Se é assim, então o bário que tem carga maior vai atrair mais fortemente. Tudo bem que é o SO4 2-, mas poderia ser o Cl-. Ele vai atrair mais fortemente do que o N a mais. Tudo bem? Se ele vai atrair mais, ele vai puxar mais próximo dele o contraíon. Para você separar essa ligação, tu vai ter que fornecer uma energia muito maior. Infinitamente maior. Por isso que o ponto de fusão é 1350 graus Celsius em relação ao ponto de fusão do cloreto de sódio. Conseguiu entender? Professor, por isso que alguns experimentos, a professora Nádia falou na aula passada, né? Alguns experimentos, hoje em dia não compensa por conta do excesso de energia que tem que ser utilizado, né? Sim. E às vezes sai mais caro você fazer esse experimento do que você encontrar na natureza, por exemplo. Não compensa você fazer ouro. Você não vai... Olha, com toda sinceridade, eu acho que... Bem... Aonde você poderia encontrar sulfato de bário fundido? Só se for no vulcão. Entendeu? Se não for no vulcão, você não vai encontrar, não. Você vai ter que pegar um maçarico, e um maçarico bom,
um comburente lá, um combustível que está lá bom para chegar a essa temperatura. Senão, se não for temperatura, não vai. Você tirando com oxigênio, chega de 800 a 1.300. Aí, entendeu? Mas lá na tua casa, a chama da tua casa, lá você consegue, naquela parte azulzinha lá, você chega em 1.200 graus, mas é só aquela parte azulzinha. Quando você coloca a panela inteira, não é só aquela parte. Então você não vai conseguir ter uma distribuição de 1.300 graus, entendeu? Não vai mesmo. Beleza? Veja bem o seguinte, se já então eles são quebradiços, são duros, são quebradiços. E eles, além disso, têm alto ponto de fusão e de ebulição. Agora, eles são péssimos condutores de eletricidade. Por quê? Gente, conduzir eletricidade significa cargas em movimento. Se eles estão numa fase, num estado sólido, fixos, rígidos, como que ele vai conduzir corrente elétrica ou mesmo conduzir energia térmica se eles não movimentam? Ou o movimento deles é pequeno? Não vai conduzir. Ou seja, então, são péssimos condutores de corrente elétrica. Péssimos. Veja bem, não estou falando que não vão, estou falando que são péssimos. O sal ele conduz, só se ele estiver na água. O sal sólido é péssimo condutor. Veja, péssimo significa que não conduz. Ele é péssimo condutor no estado sólido. Mas se você vai, né, você vai, vai fazer a tua comida lá, você colocou sal. Aí você coloca água, você não coloca água lá para fazer o cozimento do arroz? Aí você vê, some o sal. Claro que some o sal. É outro efeito, que eu já vou falar daqui a pouco. Você dissolve o sal. Dissolver o sal não significa que ele fundiu. Quando a água seca, o sal solidifica de novo. E aonde vai esse sal? Para tua garganta. Para o teu estômago. Quando ele cai no estômago, ele vai entrar em contato com ácido clorídrico que está no seu estômago. Acredite, tem ácido clorídrico no seu estômago. Vai cair no sistema circulatório. Se você tem problema de pressão, isso é ótimo para você. Ótimo. O ácido clorídrico é aquele que é feito pelo esôfago, que o esôfago libera? É, produzido. Para poder acelerar o processo de digestão. E quando você toma... Como chama, meu Deus? O sal de... sal de fruta. Mas como chama o sal de fruta? É bicarbonato. Se você toma bicarbonato, você aumenta o pH. Deixa eu ver a questão do pH. Você aumenta o pH. Só que o sistema nosso é muito inteligente. Quando você aumenta o pH, o cérebro manda um comando para o seu estômago. Produz mais ácido, porque aumentou o pH. Então você fica nesse ciclo. Você comeu um negócio, dá aquela azia desgramada, você não pode ficar lá sofrendo. Você pega magnésio bisurado, você pega sal de fruta, você toma ele, aí dá aquele alívio. Aí você faz isso todo dia. Tu vai ver o que vai acontecer com você. Vai ficar com uma úlcera. Uma gastrite. Por quê? Porque você vai produzir mais ácido. Quando faz isso, você sobe o pH, o seu estômago não é para trabalhar em pH alto, é para pH baixo, pequeno. Aí você sobe um pouquinho. Não precisa ser muito não, você sobe um pouquinho lá, o cérebro já começa a aumentar. Aí você sofre, não sabe por quê. É igual alguém toma vitamina C aqui? Aí o cara toma vitamina C, toma vitamina C todo dia. Todo dia, todo dia. Aí você pega lá o Redoxon. Vocês já perceberam que no Redoxon não tem 30 comprimidos? Tem 15, 16? Você acha que eles fazem isso porque é barato? Para ficar mais barato? Claro que não. É para você tomar, parar um pouco. Por quê? Porque aquela vitamina C, primeiro que você não absorve toda a vitamina C. Você toma 2 gramas, tu não vai absorver 2 gramas. Tu vai absorver 0,8 gramas. E o resto, professor? Tu vai fazer xixi, vai mandar tudo embora. Gastou dinheiro à toa. Aí, o excesso e esse excesso que você fica todo dia tomando vitamina C é processado no seu organismo e vira oxalato. O oxalato forma pedra no rim. Aí você começa a ter dor no rim, vai aparecer pedra no rim, você não sabe por quê.
porque você tomou muita vitamina C. Percebe? Quer um conselho? Chupe laranja. Pode mexerica? Pode ser também mexerica, pode ser também acerola. Ou então pegue a vitamina C, mas não fique tomando vitamina C todo dia. O problema na nossa vida é o excesso. É sempre o excesso. Não precisa tomar vitamina C todo dia. Quer tomar todo dia? Toma, pega a laranja. Que está na quantidade certa. Beleza? Bom, então, por isso que condutores de eletricidade, certo, coloque água lá para dissolver lá, aí o bagulho vai ser tenso. Se tu levar um choque, tiver com o pé numa região, em algum material que é condutor elétrico na água, é ruim. É ruim. Solubilidade. Eu falei para vocês, é possível você dissolver sólidos cristalinos. Aqui eu tenho um exemplo de sólido. Veja bem como são as coisas. Eu tenho carga positiva do Na+, carga negativa do Cl-, e aqui a água. A água, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. A água, as moléculas, veja que Na+ e Cl- não são moléculas. Moléculas são substâncias que possuem átomos ligados por ligações covalentes, que são ligações de compartilhamento de elétrons. Beleza? Então, a água é uma molécula. A água, ela, por ter átomos ligados, você vai ter átomos que vão ter maior eletronegatividade do que outros. Então, você vai ter, da ligação química aqui, entre o hidrogênio e o oxigênio, o elétron vai estar mais próximo a um átomo ou ao outro átomo. No caso, o oxigênio tem mais força para atrair elétrons para ele do que o hidrogênio. Então, nesse caso, o oxigênio vai ficar carregado negativamente. Ou com uma carga, um polo mais negativo. E o hidrogênio com um polo mais positivo. E isso faz toda a diferença, porque quando você coloca a água no sal, as moléculas de água se orientam de que jeito? Os hidrogênios, que são átomos que têm uma tendência, né, a não conseguir atrair elétrons para si, eles ficam carregados positivamente. E eles vão se orientar, o hidrogênio, para os cátions, as cargas positivas. Em contrapartida, e está aqui, ó. Cadê, gente? Aqui, ó. Os hidrogênios têm deficiência de elétrons, eles ficariam com uma carga tendenciosamente positiva. Eles se orientariam para quem? Para os ânions, que estão carregados negativamente. Então está aqui, ó. Já o oxigênio está carregado positivamente, negativamente, o oxigênio da água. Eles vão se orientar para os polos positivos. Quem que são os polos positivos? O Na+. E essa orientação deles que vai retirando o Na mais o Cl- do retículo. E você vai desfazendo o retículo. E eles vão ficar dissolvidos na água. A água vai embora e se reorganiza de novo. Se solidifica de novo, se organiza estruturalmente de uma maneira que eu mostrei para vocês. Tudo bem? Tudo bem? Essa aí eu não captei não, mas vamos pra frente. Olha só, aqui o retículo. Tá aqui o retículo. Aqui está a carga negativa. Dá uma olhadinha que na carga negativa, as bolinhas brancas é que estão orientadas para o negativo. Agora, olha para o positivo e veja que quem está orientado para o positivo não é a bolinha branca, é a bolinha vermelha. Por que a bolinha vermelha está orientada aqui para esse positivo? Porque a bolinha vermelha representa o oxigênio da água. O oxigênio da água é mais eletronegativo que o hidrogênio. Ele puxa elétrons para si. Então, esse oxigênio tem uma carga negativa nele. E esse negativo vai se atrair por quem? Por carga negativa ou positiva? Positivo. Por isso que ele vai ser atraído pelo Na+. Então, ele se aproxima lá no sólido do Na+, o oxigênio da água. Então, a molécula de água, ela volta as perninhas dela para cima. E a cabeça para o positivo, que é o Na+. Só que o negativo, as perninhas que vai se voltar para o negativo, que é o cloreto. Essa maneira de se orientar... Veja que as moléculas de água vão envolvendo os cátions e os ânions, vão tirando. E no final das contas, você vai ter
O ânion, que é o cloreto envolto de várias moléculas de água, onde as perninhas da molécula de água que estão orientadas para o negativo. E o cátion vai ficar orientado por uma série de moléculas de água, onde a parte negativa, ou seja, a parte vermelha, que está voltada para o Na+. Tudo bem? A bioísmo era só eu com jeito de... Vocês têm que perguntar, meus filhos. Tem que perguntar. Então, essa daqui que eu acabei de falar para vocês é um modelo de ligação iônica. Não tem dificuldade nenhuma, né? Beleza? Nós vamos... Veja bem. Então, nós vimos uma ligação iônica. Qual que é a característica da ligação iônica? Você ter dois elementos químicos, onde um tem uma tendência a perder elétrons, o outro tem tendência a ganhar elétrons. Mas e quando nós temos dois elementos químicos cuja tendência é onde nós temos, eu já vou fazer chamada. Quando nós temos dois elementos químicos cuja tendência não é deles não é de perder e ganhar, mas ou é só perder ou é só ganhar. Como que faz? Ou se nós temos dois elementos que ambos querem ganhar, como que faz? Se um perde, um ganha, beleza. E quando a gente tem dois que quer ganhar? Tá? Deixa o nome lá, hein, que eu vou fazer a chamada, hein? Aí a gente coloca dois que querem perder e aí resolve. Entenderam? Vou fazer a chamada aqui. Já vou falar. Mesmo, né, professor? É isso. Vou falar. Vou falar agora vou fazer a chamada. O quórum está diminuindo. O pessoal está indo embora. De dois elétrons e só tem um. Aí você tem que Tá aí? Beleza. pegar o outro pra pegar o Falou, até mais, gente. Falou. Aí da mesma forma, você tem, já que os dois não precisam, você pega os que precisam. Ô, meu filho. Faz, né? No caso, esses que não precisam, eles são os gases novos, né? Não entendi, não. Os gases novos não são... Lá na tabela periódica eles têm um nome. Eles quem? Fala de novo. Mas eles quem? Não necessita de... Ah, gases nobres. Gases novos, né? Se já está estabilizado. Vamos lá. Isso aqui, não. Esse aqui. Adriane. Faltou. Faltou mesmo? Sim. Alexandre, Ana Letícia. Opa. Eu querendo reprovar. Carlos. Dona Edna veio aí. Eduardo. Eu nem vou falar nada, porque isso aqui nunca vem, né? Josiana. Juliana, a menina que voltou ontem. Ela voltou? Só veio hoje. Ela não veio. Justei. Josiane tá, né? Josias. Acho que... Cleide. Tô aqui. Mas ela falou que ela tá indo lá ver ainda. Ela falou que vai mudar, né? Pra Vila Velha? O tal de Júlia. Ah, Vai vir pra morar em Aracruz. tá. Larissa. Lucas. Sim. Lucas Venturim. Sim. Luiz Carlos. Sim. Mackenza. Não. Maria Eduarda. Faltou também. Meu coro tá ruim, bicho. Messias. E a Natália? Também não. Também não. Também sei A não. Natália desistiu mesmo. É? Ela chegou aqui em alguns dias. Núbia não. A Núbia não veio. Assim, tá bem nesse Pamela. perto. Não veio também. Patrick. Pedro. Presente. Rafael. Robert. Ronaldo. Faltou. Saulo. Faltou. Saulo. Taiane. Tá presente.
Tá. Pensar o rapaz que senta ali, ó. Ah, tá. Vanete, Wesley. Eu mesmo. Acabou de falar o chamado. Cobrando a menina que fazer as comentários dela. Amiga. Bom descanso aí. Até mais, até mais. Eu tenho costume de chamar de Falou, gente. Não, eu trabalho. Eu não chamo pelo nome. Olha só, vamos lá. Eu falei para vocês que a gente, na ligação covalente, quando a gente tem compostos que têm afinidades eletrônicas, porque na verdade tudo é afinidade eletrônica daí, que é a capacidade que o elemento químico tem de abstrair um elétron. Se ele tem uma capacidade de abstrair um elétron, ele vai roubar o elétron daquele que tem ou quer perder elétron. Quando você tem dois elementos químicos que têm afinidades eletrônicas idênticas, ou seja, tem a mesma capacidade de atrair o elétron, vai dar pau em termos do sentido de veja bem, você tem a mesma energia que o outro, como que eu vou puxar o elétron do outro que também tem a mesma energia que eu? Não dá, concorda? Nesse caso em particular, o que acontece? O compartilhamento de elétrons. Perceba, então, que não dá para a gente usar o mesmo modelo para explicar a ligação química. Beleza? Não tem como a gente usar o mesmo modelo se está havendo compartilhamento de elétrons. Então, esse exemplo de compartilhamento de elétrons é chamado de ligação covalente. E numa ligação covalente, existe a formação de moléculas. Por quê? Porque numa ligação covalente, existe o compartilhamento de elétrons. Então, veja bem o seguinte. Isso aqui é chamado de diagrama de Lennard-Jones. O que esse diagrama representa? Um processo em que se monitora a percepção de energia quando dois átomos começam a se aproximar. Então, veja bem, eu estou aqui, é um gráfico, tá vendo? Uma questão de energia, potencial. Percebe que aqui, ó, tá andando no nível 0 de energia. Tá vendo aqui? Estou andando, nível 0. E andando significa que eu estou aproximando dois átomos. Se eu estou aqui no nível 0, significa que eles não estão se sentindo. Significa que o elétron de um átomo não está sentindo o núcleo de outro átomo. Beleza? Aí eu vou... Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Então eu estou caminhando aqui. Percebo que eu estou no 0 aqui. Ó. Enquanto eu estou andando no 0, significa que os átomos que estão se aproximando, esse átomo não está sentindo o núcleo desse. E na verdade, o elétron que está neste átomo não está conseguindo sentir o núcleo desse. E o elétron desse não está conseguindo sentir o núcleo desse. Beleza? Quando eles conseguem sentir, perceba que existe uma queda de energia. Por que existe uma queda de energia? Porque você tem a aproximação, o elétron de um átomo sente o núcleo do outro, carga negativa com positiva. Positivo com negativo é o quê? É negativo ou positivo? Na matemática. Positivo com negativo, negativo. Negativo. Olha, negativo, beleza? E vai caindo, vai caindo porque ele está sentindo cada vez mais o efeito do núcleo. Então, conforme vai aproximando, ele está sentindo que o núcleo está aproximando, que está puxando ele, até chegar num limite máximo, que nós chamamos uma distância ou mínima, né, que existe entre os núcleos, que nós chamamos ou damos nome de comprimento de ligação. Se nós formos... E aqui está a distância de 0,74 nanômetros, que seria o comprimento de ligação de um átomo de hidrogênio. Ou melhor, de uma molécula de hidrogênio. Ou seja, a distância entre dois núcleos de átomo de hidrogênio. Se a gente começa a aproximar muito, começa a aumentar o sinal. Por que começa a aumentar a energia? Porque você começa a ter um núcleo, começa a sentir um outro núcleo. Positivo com positivo, inclusive elétron com elétron. E positivo com positivo ou negativo com negativo, na matemática é o quê? Positivo. Então, veja, é claro que ela começa a ficar cada vez menos negativa até sair do 0 e ser positivo. Esse é o gráfico de Lennard-Jones.
Veja, então, que a ideal é que você tenha um equilíbrio entre energias repulsivas e atrativas. Porque você está aproximando, esse elétron sente o núcleo deste átomo e esse elétron sente o núcleo desse átomo. Não significa que não exista energias repulsivas. Tem energias repulsivas desse núcleo com esse núcleo. Tem energias repulsivas desses elétrons com esses elétrons. Mas existe um equilíbrio entre a atração e a repulsão. Beleza? Falou. Até semana que vem. Aqui é uma representação quântica de uma ligação química. Preste bastante atenção. Isso aqui é um átomo, é um orbital. Região de maior probabilidade de encontrar o elétron. Região de maior probabilidade de encontrar o elétron. E aqui você tem uma distância internuclear. A distância entre os orbitais, vamos dizer assim. Veja bem o seguinte. Aonde existe o pico é de maior probabilidade de você encontrar o elétron. Então você tem, olha, eu estou andando aqui, distância, eu estou andando, significa que eu estou me aproximando aqui do orbital. Veja que existe uma subida aqui, um ápice, e depois cai de novo. Ou seja, nesse ápice existe maior probabilidade de você encontrar o elétron. Está no meio. Que está aqui. Ou seja, o elétron poderia estar no núcleo. E aí vai caindo, porque eu vou me afastando do orbital. Veja que aqui a probabilidade é zero, você não está no orbital, pô. Probabilidade zero. Probabilidade zero. Aí vai começando a aumentar a probabilidade, porque eu vou começando a entrar aqui no orbital. Vai no máximo e cai novamente. 2 átomos de hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio. Aí eles vão se aproximando os átomos. Olha o que acontece. Então eles chegaram e estabeleceram uma relação de equilíbrio. Aí você vem e caminha pela nuvem eletrônica, que é um orbital, a união dos 2 orbitais, dos 2 átomos. Você caminha para essa nuvem eletrônica. Veja o que acontece. Vou mostrar a probabilidade de você encontrar o elétron. Vou aumentando a probabilidade, o máximo, aí cai, mas não cai muito, percebe? Volta de novo, e aí vai caindo, vai caindo, vai caindo. O que significa isso? Olha onde está a maior probabilidade de você encontrar o elétron. Aqui na região central. Então, quando existe um compartilhamento de elétrons, esses elétrons serão compartilhados entre os núcleos, entre os átomos. Por que ele caiu assim, porque se a no centro é a Porque, veja, os núcleos não estão assim, ó. Os núcleos estão aqui. Os elétrons foram puxados no meio. É. Puxaram todos. Entendeu? No caso, só é a figura aí, mas no caso eles estão um pouquinho... Os núcleos não estão colados, os núcleos estão afastados. Entendi. Os elétrons que estão aqui eles vão ficar compartilhados. Compartilhados, eles não vão estar no núcleo. Entendi. Eles vão estar então a probabilidade de você encontrar eles no núcleo é menor. Eles vão estar entre os núcleos. É como se fosse infinito, então. Não é igual ao infinito, porque no infinito você tem aquele lóbulo é probabilidade zero. Aqui não é probabilidade zero. Mas é como se fosse, imaginando assim, só que em um infinito menos... Não é infinito, porque no infinito, o infinito é isso aqui, ó. Aqui a probabilidade é zero. Não, eu tô falando assim, aí no caso é zero, mas só aumentando assim como se fosse uma rosquinha. É isso aqui. Isso. A probabilidade maior é aqui, ó, de encontrar. E o núcleo não está aqui, o núcleo está aqui, ó. Aqui está o núcleo e aqui está outro núcleo. Isso, justamente. E aqui está os elétrons compartilhados. Beleza? Essa seria a ligação covalente. Ligação covalente. Bem, nós, assim, como que a gente representa uma ligação covalente, né? Nós representamos uma ligação iônica, pegando elemento químico e colocando o número de elétrons. Se tiver carga positiva, você vai tirar o número de elétrons que vão ser representados pela carga positiva. Se você tirou 2 elétrons, você vai ter que colocar 2 mais. Se tirou 1 elétron, só 1 mais.
Se for negativo, tu tem que colocar um elétron, colocar colchete e colocar um sinal menos, se for um elétron, 2 menos se for 2 elétrons, 3 menos se for 3 elétrons. E assim por diante. Aqui, para a ligação covalente, nós representamos o seguinte: existe um compartilhamento. Então, você tem um átomo de hidrogênio, um outro átomo de hidrogênio, com um elétron cada. Eles vão compartilhar. Você vai colocar esses 2 elétrons no meio, entre os 2 átomos, ou você vai colocar um risco, que representa o compartilhamento de 2 elétrons. Tudo bem? Então, quando a gente coloca... Um momento aqui, gente. Não, vou fazer aqui, né? Assim vocês vão ver. Um momento. Quando a gente coloca, ou a gente escreve, uma molécula de água, oxigênio ligado com hidrogênio e ligado com hidrogênio, deixa eu ver agora se eu vou conseguir fazer o que eu preciso. Esses riscos aqui, ó, esse aqui e esse aqui representam o compartilhamento de 2 elétrons. Ou seja, aqui eu estou compartilhando... Calma aí. Significa que aqui eu estou compartilhando 2 elétrons, aqui eu estou compartilhando 2 elétrons. No caso, não tira do oxigênio, eles estão compartilhando. Estão compartilhando. Vai ser o oxigênio e o hidrogênio vão estar compartilhando. Então vai ter elétron do oxigênio e vai ter elétron do hidrogênio. Ambos os átomos estão compartilhando. Então a água, no caso, é uma ligação covalente. Sim. É uma molécula formada por ligações covalentes. Ela não perde, só está compartilhando. Não, só está compartilhando. Agora, quando a gente mostra a molécula, né, desse jeito, ou mesmo aqui não, né, mas a molécula, a gente olha ela parada, parece que ela não movimenta. Mas a molécula tem energia, ela se movimenta. Ela possui movimentos vibracionais e rotacionais. Então, essas ligações, movimentos como se fossem molas. Então, aqui, essas ligações das moléculas de água, o hidrogênio e o oxigênio se aproximam. Eles não ficam parados do jeito que a gente está olhando. Então, tem movimentos vibracionais e tem movimentos rotacionais. Ela não para e ela não vai parar nunca, porque acontece o seguinte, eu não sei se eu já falei para vocês sobre... Eu falei já sobre alguma coisa sobre entropia, não, né? É que a gente vai ver o semestre que vem. Entropia. Entropia é uma função... uma função... É uma grandeza fisicoquímica, é uma função de estado. De estado significa que só depende do estado inicial e final, que representa o grau de desordem de qualquer sistema. De qualquer sistema. Só que veja bem o seguinte, quando você está na tua casa, não tem uns colegas doidos que passam de moto igual uns doidos? Passa. Porra, bicho, esse cara um dia ele vai se estrubuchar. E passa... Daqui a pouco você encontra o cara tudo estrupiado, né, tudo quebrado. Minha pergunta... Se ele voltar a andar daquele jeito, qual que é a possibilidade dele cair e se quebrar de novo? Altíssima. Então, assim, a entropia mede essa probabilidade. A probabilidade das coisas espontâneas acontecerem. Quanto mais espontâneo for um processo, maior é a entropia. Significa o seguinte, entropia mede o grau de espontaneidade de um processo. Se o cara é doido, anda igual doido, a probabilidade dele se machucar é grande. Se o cara é menos doido, a probabilidade dele se machucar é menor. Não significa que ele não vai se machucar. Pode até ser que o cara doido não se machuque. Eu estou falando de probabilidade. Ô, professor, então, assim, eu trabalho numa máquina. Aí, por exemplo, eu vou e me machuco nessa máquina. Aí, eu tiro um recesso lá e volto a trabalhar. Sua probabilidade de se... Veja bem, é porque numa máquina tem sistemas de segurança. Tem normas de segurança. Por que tem normas de segurança? Para diminuir a entropia, porque a probabilidade de se machucar é grande. Tu trabalha num torno.
que é um torno manual. Se você não tiver algum sistema de segurança, se você tiver cabelo comprido, se você tiver com aliança, enroscar a aliança, tu vai te perder o dedo. Se você tiver um cabelo e enroscar lá no torno, tu vai perder o couro cabeludo. Então, o que você pode fazer para diminuir esse risco? Faz um coque, anda com o cabelo curto, não anda com a aliança lá quando você vai trabalhar na máquina. Isso você reduz a entropia. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque sempre, como eu estou dizendo, o processo espontâneo sempre tende ao aumento da entropia. Eu vou explicar o que eu estou falando. Se você pega um gás e coloca um gás num balão, você enche uma bexiga. Aí você abre a bexiga. Enquanto a bexiga está presa, o gás está lá dentro, beleza? Aí você abre a bexiga, pergunta, qual é a probabilidade do gás ficar lá no balão? Quando você abriu a bexiga? 0. Pequeníssima. 0. Então, aí eu te pergunto, em termos de entropia, onde que existe maior entropia? Aquele gás preso no balão ou o gás a hora que você libera? A hora que você libera, sabe por quê? A hora que você libera, aquele gás que estava confinado, ele vai sair por um volume absurdo. As moléculas estavam aprisionadas. Quando se libera a molécula, ela vai ficar num ambiente absurdo de volume. Ou seja, ela vai poder se chocar a léguas. E isso causa um caso de desordem. A desordem é muito maior do que se você tivesse as moléculas arrumadinhas dentro de um saco. Entendeu? Novamente, qual que é a probabilidade das moléculas ficarem no saco? Aberto. 0. Absolutamente 0. Ou se você tiver dois balões aqui, com uma torneirinha no meio. Um balão não tem gás, o outro tem gás. Aí você abre a torneira. Qual que é a probabilidade do gás que estava aprisionado aqui ficar aprisionado aqui e não passar para cá? 0. Porque isso daí é questão de probabilidade. Então, o processo espontâneo sempre tende para maior entropia, sempre tende para a desordem. Por que eu estou falando isso? Porque por mais que esteja frio, por mais que você abaixe a temperatura, a molécula sempre vai vibrar. Pode vibrar pouco, mas sempre vai vibrar. Por quê? Porque a natureza a espontaneidade é sempre pelo aumento da entropia, sempre pelo aumento da desordem. Não sei se vocês já ouviram falar que o universo está em expansão. Já ouviram essa frase? Às vezes as pessoas não conseguem entender, mas por que o universo... Que idiotice. Porque é questão de probabilidade. Qual a probabilidade do universo se contrair? A probabilidade é muito maior de se expandir. Qual que é a maior probabilidade? A gente emagrecer ou engordar? Engordar, meu filho. Muito maior. Muito maior. Por quê? Porque engordar remete a um processo de desordem. Então, o que eu estou falando aqui? As moléculas tendem à desordem. Então, elas possuem processo de vibração. Por isso que aqui está representando um processo de vibração. E por mais que você diminua a energia, elas vão vibrar. Então, assim, eu vou parar a aula aqui hoje, mais cedo. Eu não vou... Por que eu não vou continuar? Porque essa questão da representação de Lewis ela é mais difícil na ligação covalente. E se eu começar agora, eu não vou terminar. Então, eu vou fazer isso daí na aula que vem. Então, hoje a gente viu questões de ligações iônicas. Vimos, né, como que... As propostas, né, da estrutura de Lewis para as ligações iônicas. Vimos como são o que é um retículo, o que é um retículo cristalino, o que é um sólido cristalino e sólido amorfo, o que é um alótropo, como contar íons dentro de uma célula unitária. E depois a gente viu propriedades dos sólidos iônicos, para depois começar a falar de ligações covalentes, que são ligações onde existe o compartilhamento de elétrons. Tá bom? Lembra, próxima aula a gente continua a ligação. Exatamente. Valeu, galera. Adiós, senhores. Boa semana aí, bom final de semana para vocês aí. Vamos encerrar aqui. Falou. Vamos aqui encerrar.